Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem ou coloque no modo silencioso. Hoje, dia 24 de outubro de 2022, declaro aberta a sessão ordinária invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pelo primeiro secretário Márcio Pinto da Silva. Presidente, peço que a segunda secretária faça a parte da secretaria que hoje não estou muito bem para a sessão aos seus trabalhos. Coloque em discussão a ata. Promessas e avisos. Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. Coloque em discussão a ata número 021/2022 da sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2022. Coloque em votação a ata número 021/2022 da sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Leitura do expediente recebido pelo prefeito municipal. Projeto de lei número 059 de 2022, de autoria do Executivo Municipal que autoriza o município de Vitor Grefe a outorgar a escritura pública de doação. A pasta com os demais expedientes recebidos do Executivo Municipal está disponível. Leitura do expediente recebido de diversos. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura do expediente expedido dos vereadores. A pasta do expediente expedido pelos vereadores está disponível. Espaço reservado aos expedientes apresentados pelos vereadores. Projeto de resolução número 002 de 2022, de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a realização da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vitor Grefe e da outras providências. Projeto de resolução número 003 de 2022, da autoria da mesa diretora que altera e revoga dispositivos da resolução número 010 de 2011, que institui o regime interno da Câmara Municipal de Vereadores de Vitor Grefe e da outras providências. Requerimento número 041 de 2022. Emenda. Requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, se aprovado for, que seja enviada à empresa de Cláudio Jônio de Oliveira solicitação no sentido que esta informe e justifique os motivos de interrupção das obras de ampliação da EMEI Cantinho de Amor, visto que, através do ofício número 267 de 2022, a administração municipal informou que a empresa não estava seguindo o projeto de FNDE. O vereador Ivanir Urbano Bor, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, no uso das suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, depois de discutido e se aprovado for, que determine o envio do requerimento constante na emenda à empresa Cláudio Jônio de Oliveira. Justificativo. Através do ofício 267 de 2022, a administração municipal informou que constatou que a empresa de Cláudio Jônio de Oliveira, contratada para construir a ampliação da EMEI Cantinho do Amor, não estava seguindo o projeto, sendo necessário realizar adequações no projeto pelo engenheiro municipal
municipal e, consequentemente, a interrupção das obras até a regularização e aprovação do FNDE. Assim sendo, para complementar as informações recebidas e entender que tipo de problema ocorreu como obra por parte da empresa, solicito que a empresa informe de forma clara e detalhada de que forma e quais erros cometeu ao não seguir o projeto do FDLE, que tipo do erro aconteceu e quais as providências que a empresa tomará caso ocorram prejuízos aos cofres municipais. Maiores justificativas em plenário. Discussão do requerimento. Boa tarde. Boa tarde a todos, colegas, auditório. Essa dúvida ela ficou em aberto, visto que foi solicitado já ao Executivo Municipal informações sobre o porquê da interrupção da obra da ampliação da EMEI Cantinho do Amor. O Executivo respondeu apenas de uma forma bastante superficial, no meu entendimento, alegando que a empresa havia errado no andamento, não obedeceu ao projeto original, que tem um padrão já disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Eu não fiquei satisfeito com essas justificativas, até porque eu acho que é importante nós sabermos, mas o que foi de fato que aconteceu, quais os erros que a empresa cometeu, e ela também deveria ser responsabilizada por isso, conforme o caso, né? Então, eu gostaria que fosse encaminhado um ofício diretamente para a construtora, a empresa, Cláudio Júnior de Oliveira, para que eles trouxessem para nós e diretamente para a comunidade do TRF os porquês, né? E quais foram os erros, como vão ser corrigidos esses erros também, e as responsabilidades da empresa no caso de for comprovado que isso eventualmente possa trazer um prejuízo, um aumento de custo da obra, etc. e tal, para o erário público. Esse é o meu requerimento. Muito obrigado. Vereador. Com a palavra, Márcio. Vereador Ivanir e demais colegas, posso contribuir um pouco nesse seu requerimento. Sexta-feira estive na prefeitura conversando com o engenheiro responsável pelos projetos do município e fiz a mesma pergunta, fiz direto para ele e ele me mostrou no computador dele, não sei explicar bem detalhado no assunto técnico, mas ele me explicou que ele apontou o defeito na obra, a irregularidade, e está esperando uma aprovação. Ele já fez o cálculo, tudo que tem que ser feito, vai ter que ser feito umas mudanças para que não caia, né? Então ele me mostrou no projeto e está esperando a aprovação que venha de fora, porque não é só mudar e seguir, porque tem que vir a aprovação e acredito que vai gerar mais gastos, mais custos, não sei quem que vai arcar com isso. Então posso te dizer que já está sendo visto, não foi culpa deles, ele me falou que foi a empresa que pegou, passou para mais uma e a terceira empresa que está executando. Então as empresas vão, é normal, ir terceirizando, como única atribuição ao município é fiscalizar o que ele fez e apontou os erros. Seria a minha contribuição, vereador. Mais alguém? Então, só concordo com o vereador Márcio, mais um motivo, então, para que a empresa tenha condições de nos responder, né? O executivo deve ter já a informação, mas é importante, eu acho, inclusive, registrar isso no documento pela empresa, né? Até porque foi ela que ganhou a licitação. Se ela terceirizou os serviços, a responsabilidade continua sendo dela, né? E eu acho que não tem nenhum problema também em ela nos informar exatamente o que aconteceu. Mais alguém? Coloque em votação o requerimento número 041, 2022. Então, quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 042 de 2022.
22. Emenda. Requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal solicitação no sentido de que este informe os motivos de interrupção das obras de revitalização da Praça Tancredo de Almeida Neves. O vereador Ivanir Urbano Bor, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, no uso de suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, depois de discutido e se aprovado for, que determine o envio ao Executivo Municipal ao requerimento constante na emenda. Justificativa. Observamos que vários dias as obras de revitalização da Praça Municipal Tancredo de Almeida Neves encontram-se paradas. Sabemos o quanto é importante que essas obras sejam concluídas com maior brevidade, visto ser grande visitação e a utilização dos espaços da praça pela comunidade de vitorense e turistas. O serviço inacabado e parado por longo tempo não causa nenhuma impressão e causa transtornos aos pedestres e motoristas. Assim sendo, solicito que a administração municipal informe qual é a previsão para o reinício das obras e também os motivos de sua interrupção. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento. Vereador Ivanir. Também nos preocupa, né, a interrupção da obra, até porque a praça é muito visitada, as obras que estão sendo feitas lá são obras importantes, né, para melhorar, digamos assim, como outras também já foram feitas na praça, para melhorar a visitação, o conforto dos turistas, as pessoas que frequentam lá. Ainda que existam algumas críticas, né, que algumas pessoas acham que a praça está virando encalçada, né, que está ficando muito pouco verde, mas isso é uma opinião pessoal, talvez, né, não seja esse o objetivo da administração, mas que de fato está acontecendo, né, muita destruição do verde, inclusive derrubadas de árvores e tal, que a gente aguarda que sejam replantadas, talvez outras espécies, etc. e tal. Mas com relação à interrupção das obras, da mesma forma, né, que o Executivo informa, né, por que pararam essas obras, o que aconteceu. Né? Faltaram recursos que não foram repassados pelo Estado, porque boa parte desse recurso veio do Estado, né? A grande maioria desse recurso veio do Estado, né, do IRS, parte do turismo, né, do Estado, e também que aquilo ali dificulta a visitação, em alguns casos ali, como ficam algumas pedras no próprio asfalto, né, que ficaram ali antes da empresa se retirar, colocam um pequeno risco, né, pelos pedestres ali, as crianças, então, e acaba se estragando um pouco aquilo que já foi feito, né, como a base, alguns materiais que estão ali. E esperamos que isso seja cumprido, né, vereador Márcio, o quanto antes, porque logo, né, o tempo vai passando, temos um festival da Cuca com linguiça, não vai demorar muito, não ver, 4 meses passam rápido, né? Então tudo isso nos preocupa, mas a interrupção sim deve ser justificada, deve ter a justificativa plena para isso. Obrigado. Mais alguém? Vereador Márcio com a palavra. Então, eu quero então contribuir então, com esse requerimento, não sou contrário, porque o senhor deve saber o motivo. Eu gostaria de estar querendo saber o motivo, eu já sei o motivo da paralisação em função das reuniões que nós temos com o Executivo. Pena que o senhor não frequenta, não vai lá perguntar, com certeza não precisaria estar fazendo esse pedido via Câmara, com certeza eles iam me falar o motivo. Essa interrupção foi feita em função do projeto ter sido feito em período de 3 dias e para não se perder o recurso, e faltou alguns cálculos ali, e esses cálculos agora deu um valor maior no paver de calçamento, que tiveram que fazer umas readequações no projeto. E para fazer essas readequações, o dinheiro que vem é só no valor do projeto que foi orçado. Então, provavelmente vai ser feito contrapartida do município. O município está de acordo de fazer como o senhor mesmo diz, nós temos que aprontar essa praça
passa para nós receber os nossos visitantes e como o festival se aproxima, estão prontamente dispostos a gastar um pouco a mais para aprontar, só que o que precisa é que o projeto seja aprovado. O projeto foi levado no período que eu estava em prefeito de exercício, entregue em mãos na secretaria lá em Porto Alegre, qual acompanhei o secretário de administração Ismael, estive junto com ele, e fica a questão da análise para que eles dão ok, autorizando então a execução do resto da obra. Então, essa é a explicação porque foi parado os trabalhos. Seria a minha contribuição novamente como requerimento do vereador Ivanir. Mais alguém? Vereador Márcio, eu não creio que eu precise ir junto ao Executivo buscar as informações. Nós, aqui na Câmara de Vereadores, estamos também aqui para isso. E se o Executivo divulgasse, explicasse para a comunidade de forma bem clara, transparente, o que motivou a interrupção, se tivesse feito isso, se fez eu não vi, eu não seria até pedido. Eu acho que quando está se fazendo uma obra pública desse vulto, dessa importância, e tem uma interrupção por longos dias, seria importante o Executivo vir dizer, a obra parou porque, como disse o vereador, porque os cálculos lá estavam errados, foi feito um cálculo de tantos metros de powers e agora se mostrou que é muito mais que isso, enfim, explicar para a comunidade, pronto. E até porque, lógico, eu sou vereador da oposição, não participo das reuniões que os colegas da situação participam, ficam sabendo de tudo muito antes delas até acontecerem às vezes. Então, nós estamos aqui para colocar isso e toda a informação que vem aqui, ela não é para o vereador, ela é para a comunidade. Quando ela não é informada, cabe nós tirar essa dúvida e botar para a comunidade ver o que está acontecendo. Então, aguardamos sim a resposta e as justificativas do Poder Executivo. Mais alguém? Coloque em votação então, o requerimento número 042/2022. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 043 de 2022. Emenda. Requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal solicitação no sentido de que este encaminhe à Câmara de Vereadores o valor existente nas contas bancárias ou aplicações financeiras do município e que são consideradas como recursos livres nos dias 05/1/2022 e 05/10/2022. O vereador Ivanir Urbano Borges, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, no uso de suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, depois de discutido e se aprovado for, que determine o envio ao Executivo Municipal do requerimento constante na emenda. Justificativa. Este requerimento já havia sido encaminhado ao Poder Executivo, mas este pelo ofício 267 de 2022, GP Vitor Greve, informou que essas informações estariam disponíveis no portal de transparência no campo de arrecadações e despesas. No entanto, as informações do portal não são específicas sobre o que são e qual o valor dos seus recursos livres existentes nas diversas contas bancárias ou aplicações financeiras e é esta informação específica que estou requerendo. Creio ser fácil à administração disponibilizar esta informação de forma clara e objetiva. E penso também que deve ser de interesse do Executivo ser transparente ao disponibilizar aos vereadores e comunidade a valor em recursos livres no caixa do município nas datas de 05/1/2022 e 05/10/2022. Maiores justificativas em plenário. Discussão do requerimento. Como as minhas justificativas aí já fizeram entender, eu já solicitei aqui, já foi aprovado um requerimento, pedindo essas informações para o Executivo.
o executivo saiu pela tangente, né, dizendo que eu deveria procurar que estariam disponíveis lá no portal da transparência. É uma resposta muito simples, né? Basta falar com o tesoureiro lá da prefeitura: escuta, tesoureiro, quantas contas nós temos aí, e quais as aplicações do município e o que são recursos livres, qual é o valor que dá, em 2 datas. Eles têm os boletins diários lá, provavelmente, né, internos, que esses dados são fáceis de encontrar. Agora, no portal da transparência, né, não é fácil de ter essa informação, até porque lá não diz as contas bancárias e quais são os recursos livres que tem em cada uma delas. Lá tem os orçamentos, as despesas, as receitas, as despesas, de uma forma mais complexa, né, e não se encontra essa informação assim, tão simples, detalhadamente como eu estou pedindo aqui. Então eu estou pedindo novamente, né? E é importante que nós tenhamos conhecimento. Já falei aqui outra vez, é importante que nós, a comunidade, saiba como é que é a situação financeira do município, né? Porque são feitos investimentos, né? A comunidade pede coisas e às vezes a gente pode até dizer: não, a arrecadação do município está ruim, não tem dinheiro, né? A gente justifica isso, o próprio prefeito, o secretário, quando não consegue atender, quando não consegue fazer uma obra ou melhorar a saúde, né? Oferecer mais medicamentos, cirurgias, desenvolver projetos de habitação que não saem do papel, aumentar o nosso distrito industrial com mais áreas para os empresários. É preciso saber por que não se faz. Não tem dinheiro? Não está. Agora eu quero saber se tem ou não tem dinheiro nas contas, recursos livres, não os vinculados, que são carimbados conforme os programas, né, que vem do governo federal, estadual, etc. Entender é fácil, né? Eu acho que negar isso chega a ser até uma má vontade do Poder Executivo. Então, aguardamos que agora nos respondam com clareza isso aí. Muito obrigado. Mais alguém? Coloque então em votação o requerimento número 043, 2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação número 031 de 2022. Emenda. Requer a mesa diretora, depois de discutido e aprovado pelo plenário, e se aprovado for, que seja enviado ao Executivo Municipal solicitação no sentido de que seja estudado a possibilidade do município instalar o Museu Municipal em um espaço mais adequado e aberto à visitação de forma permanente. O vereador Ivanir Urbano Bor, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, no uso de suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, depois de discutido e se aprovado for, que determine o envio ao Executivo Municipal a indicação constante na emenda. Justificativa. Com a demolição do imóvel onde funcionava o Museu Municipal, o acervo histórico cultural foi colocado de forma precária em outros locais, como uma sala no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento. Ocorre que esse espaço não é adequado para ser um museu, por ser pequeno, mal arejado e outros problemas, o que impede a conservação adequada do acervo e também não está aberto à visitação. Ora, se queremos preservar, divulgar e valorizar a história do nosso município e de seu povo, devemos ter um espaço adequado para colocar todos os objetos e documentos para melhor conservá-los e ser possível a visitação pelos turistas, alunos e professores das escolas e da comunidade em geral, ao mesmo tempo que novas peças poderão ser somadas ao acervo já existente. No caso de não ter disponibilidade em prédio do município, poderia ser locado um imóvel adequado e bem localizado para este caso, o que certamente seria uma despesa pequena frente ao valor que devemos dar à nossa história, aos nossos antepassados e às gerações atuais e futuras. Maiores justificativas em plenário. Discussão da indicação. Essa questão do museu até foi de minha iniciativa provocar, né, um laudo técnico lá do museu que existia.
devido à alegada precariedade da instalação, com riscos, inclusive a pessoa lá. E é verdade, né? Foi interditado e foi demolido, e eu realmente acho que isso está correto, porque era um prédio muito antigo que não dava mesmo condições. E o próprio museu lá estava instalado lá ainda de certa forma um pouco precária, né? Mas a administração anterior, ela tinha na sua lei de diretrizes, no seu PPA, na sua LDO, no seu orçamento do ano de 2021, que foi aprovado no ano de 2020, a construção de um novo prédio, a construção do Museu Municipal. Era a ideia fazer esse museu, né, no ano passado. Obviamente que a atual administração não teve esse interesse, né, deixou passar o ano e não construiu, sequer começou, né. Então, sim, nós precisamos tirar o que resta do que tinha do museu, né, e colocar num lugar adequado, que possa ser visitado, que possa ser estudado, né, pelas pessoas, né, porque inclusive tem algumas pessoas que fizeram doações para o museu, que estão lá, alguns objetos que as pessoas perguntaram: mas isso aí vai funcionar? Vão conservar? Senão eu vou buscar outra vez, vou retirar de novo, vou tentar pegar de volta, ainda que foi doado para o município, antes que se perca, né? Eu digo: não, acredito que temos que preservar. Então a minha sugestão também é simples, né? Porque se não tendo um prédio talvez público adequado, que se faça a alocação, que se alugue um espaço, né, para fazer um museu municipal novamente, e que possa ser visitado permanentemente, né? Temos bastante gente que gosta disso, que precisa olhar, os professores, os alunos também é um público algo importante. É isso que eu quero deixar aqui como indicação. Muito obrigado. Ainda na indicação. Vereador Ivanir, assim, eu concordo com a sua indicação, mas assim, eu só quero deixar claro que o Executivo está preocupado sim com o novo espaço, tanto que já estão vendo e provavelmente vai ser um espaço novo, porque eu acho que o nosso museu merece um espaço novo, porque tudo que tem lá realmente é uma raridade, é uma relíquia que o município tem, e eu acho que aonde ele estava não era um lugar adequado também. Então assim, o município não deixou em nenhum momento de ter interesse em fazer um novo museu. Então assim, vamos trabalhar nos próximos dias, que provavelmente vão ter novidades a respeito. Seria isso. Mais alguém? Vereadora Eunice, bacana, gostei da resposta e tomara que isso se realize, né? Eu acho que isso é importante para toda a nossa comunidade e município. Coloco em votação, então, a indicação número 031 de 2022. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Moção número 012 de 2022. Emenda. Moção de pesar pelo falecimento do pastor Hernio Valauri, autor do livro História do Município de Vitor Greff, escrito em 1988, cujo o falecimento ocorreu no dia 11 de outubro de 2022. Os vereadores Adriano Rodrigo Mártir, do MDB, e o Vânia Eunice do PP, e Luciano Dremer, do PP, requerem ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora que a presente moção de pesar seja encaminhada aos familiares do pastor Hernio Valauri. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Vereadores de Vitor Greff externa o seu pesar pelo falecimento do senhor Hernio Valauri, ocorrido no dia 11 de outubro de 2022. Residiu e prestou trabalhos pastorais em nosso município nos anos de 1985 a 1987. Como autor, deixa uma linda história do livro
que somente deixa boas recordações, lembranças e recordações a todos. Assim, prestamos esta homenagem apresentando publicamente nossas condolências, desejando que Deus conforte seus familiares e amigos desse momento de dor e saudades. Discussão da moção. Nós fizemos essa moção, os vereadores, o Adriano, o Luciano e eu, porque nós três somos evangélicos aqui da nossa comunidade, e eu acho que talvez muitos não conheceram ele, mas ele deixou um exemplo, ele ficou muito pouco tempo no nosso município, mas ele deixou a história do nosso município. O livro que ele fez foi o primeiro, esperamos que saia o segundo livro da história, porque ele foi atrás de quem não leu o livro, poderia ter a oportunidade de ler dos antepassados, as coisas. Foi um livro, acho que, de muito aprendizado para todos nós, então não tinha como nós não deixar de lembrar dele, né, como no tempo que ele estava aqui no nosso município. Seria isso. Mais alguém? Eu quero aqui registrar que é uma justa homenagem, foi uma boa iniciativa. Acho que o pastor Erwin, ele merece essa moção. Conheci ele pessoalmente, né, porque eu estou em Vitor Beff desde 81 aqui, então a gente conversou bastante e era uma pessoa assim boa de conversar. Era uma pessoa que valorizava muito as pessoas, o ser humano, né? Então o registro que ele fez do município de Vitor Beff, eu tenho um exemplar em casa desse livro e às vezes em quando ele cai na minha mão, eu dou umas folhadas, né? A gente lembra coisas assim que parece que a memória já esqueceu, né? Então como é importante esses registros, porque não é só um registro histórico, ele é um registro humanitário, né? das pequenas coisas do município. Tem fotos lá, pequenas coisas assim, lá na Semana Farroupilha, uma cavalgada, tem umas fotos lá, né? Então realmente é uma justa homenagem. Eu quero dizer que eu concordo com ela, né? E era isso. Mais alguém? Coloque em votação então a moção, né, número 012/2022. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Para a organização do espaço das explicações pessoais, pergunto se algum vereador possui interesse em se inscrever para fazer o uso da palavra. Dando continuidade com a sessão, passo agora o espaço reservado aos pedidos verbais. Vereador Gilberto. Muito bem, presidente. Queremos agradecer então à Secretaria de Obras aí pelo serviço prestado na comunidade Santa da Glória, da região ali de Paula ali até na BR 386, que foi feito então um cascalhamento ali naquela região ali que estava bem precária, então, e ficou bom lá então. Então quero agradecer então pelo serviço prestado lá, um projeto que eu botei aqui nessa casa aqui então, e foi aprovado aqui pela casa aqui então, o serviço foi feito. E os pequenos pedacinhos a gente tem que botar umas britas ali, mas ficou bom. Queria isso aí, presidente. Vereador Jonas. Pois bem, então eu queria dois pedidos, então. Queria pedir ao Executivo Municipal via Secretaria de Obras, então, a regularização do desnível do asfalto, onde dá acesso à igreja, Casa de Oração Adonai, e a Casa da Senhora Amara Caú, na rua Afonso Hauer, da cidade de CTG. Pois ele ficou um desnível uns 30 centímetros ou mais. Até eu sugeria para o Executivo o pedramento ou o calçamento, para melhor acesso às pessoas que residem na igreja. E também teria um outro pedido do Executivo Municipal via Secretaria de Obras, da estrada de Jacuí, da antiga escola até a Cota Soja. Sendo que está em péssimas condições, muitos buracos, né? A colheita está se aproximando e necessita de melhorias com urgência. Isso.
Vereador Ivanir. Primeiro, gostaria que fosse encaminhado um ofício para a escola, para a direção da escola Jomac, e congratulando a equipe da categoria juvenil de vôlei feminino, né, que tiraram, então, ficar em terceiro lugar nos jogos do GERGS a nível de estado. Acho que isso é um mérito, né, já tinham ido bem, então agora ficaram em terceiro lugar, conquistaram uma excelente classificação, né, e também um elogio particular ao professor Paulo Fernando da Rosa Conceição, Paulinho, né, que é o professor então, de Educação Física que acompanhou os treinamentos, o trabalho que elas realizaram durante os jogos. Então, que isso seja encaminhado para lá, para a Escola Jomac, para as gurias lá e para o professor Paulinho. Também quero que seja enviado um ofício para o sindicato, o Sindicerv, e um outro ofício com o mesmo teor, que seja encaminhado para todos os servidores públicos municipais, em homenagem e congratulando os servidores públicos do nosso município pela passagem do Dia do Servidor Público Municipal, que será no dia 28 de outubro agora. Esse Dia do Servidor Público Municipal foi criado pela Lei 1649 de 2015, a partir de um anteprojeto apresentado por mim na época na Câmara de Vereadores. Então, eu acho que fazer essa homenagem, essa referência, através do sindicato, mas nem todos são sindicalizados, então também que seja encaminhado para os outros servidores e anexado no mural do município, na Prefeitura Municipal, se for permitido. Também quero dizer que um outro pedido encaminhado à Secretaria Municipal da Saúde, que nós estamos hoje votando a contratação temporária de 2 médicos, né, 2 clínicos, um de 20 horas e outro de 40 horas, e seria importante que esses profissionais pudessem também, para que se pudesse ter um atendimento normalizado, tanto na UBS sede aqui na cidade, como também em São José da Glória, e também que se voltasse, né, com aquele atendimento estendido, né, até o horário mínimo, até as 19 horas, né, para poder fazer esse atendimento um pouquinho após o horário de expediente, quando as famílias voltam às suas casas, ao seu trabalho, as crianças voltam da escola, e então sempre existe uma demanda importante que o pessoal hoje precisa ir para não me toque lá, a fila é longa, a demora é grande. Por último, eu quero dizer que algumas coisas, né, poderiam ser diferentes, né, de forma muito simples poderiam ser diferentes. Eu tenho aqui, e gostaria que peço que a mesa diretiva encaminhe ao prefeito municipal, ao secretário da Educação, a placa Museu Municipal de Vitor Greff. Essa placa, tal qual está aqui, parece assim de forma planejada, premeditada, ficou jogada lá. A única coisa que ficou lá no Museu Municipal, onde é que ele funcionava, foi essa placa que ficou lá no chão. Resgatamos essa placa e estou aqui devolvendo, isso é patrimônio público, é uma simples placa, mas tem um significado importante. Significa que algumas pessoas, talvez alguns não entendam isso, acham muito pouco, que lá o museu não era adequado, o prédio não era adequado, etc. Mas trabalharam pela cultura, organizaram o museu dentro das suas possibilidades na época, né, em 2015. Então, diz aqui, Museu Municipal de Vitor Greff, Prefeito Municipal Cláudio Afonso Alves, Vice-Prefeito Municipal Gilmar Francisco Abel, Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Ademar Jacó, Diretor de Cultura e Turismo, Cristiano Chavatice. Mais cultura, mais vida. Administração 2013-2016. Vitor Greff, setembro de 2015. Então eu acho que assim, é uma falta de respeito, uma falta de consideração, deixar uma placa pública que registrou um momento importante para o município, para a cultura ficar jogado num espaço no meio da terra, da sujeira, entendeu? Quando tudo o resto foi retirado, né?
Então, eu gostaria que fosse devolvida essa placa, né, e que se desse o devido cuidado a ela pela atual administração municipal. Muito obrigado. Tenho um pedido, presidente, referente à empresa, claro, referente ao sinal da empresa, claro. Eu fui procurado por algumas pessoas da comunidade se queixando do sinal fraco. Realmente, inclusive hoje de tarde, ficou sem sinal nenhum por algumas horas, o sinal da Claro. Então eu gostaria que fosse enviado um ofício para a empresa responsável, pedindo melhoramento no sinal da Claro, principalmente o sinal da internet, que é fraco. Há uns anos atrás foi colocada a torre aqui na saída para o Mentoque, e pelo que eu sei, essa torre não é uma torre original, é uma captadora de sinal, que capta o sinal de Mentoque e joga para a torre. Então é um curso muito pequeno que ela joga o sinal, e além de ser pequeno, a área que ela cobre é fraco o sinal. Seria isso então, presidente. Gostaria que o presidente enviasse um ofício para a empresa responsável, pedindo melhoramento do sinal. Obrigado. Vereador Jacó. Vereador Márcio. Eu não tenho, presidente. Vereador Amis. Eu gostaria que fosse mandado um ofício para o secretário de Educação, Turismo e Cultura pelo evento de ontem que aconteceu no nosso município, o segundo cicloturismo do nosso município, que foi um sucesso novamente. O primeiro já foi e esse novamente superou as nossas expectativas, então eu acho que cada vez mais a educação está se esforçando na cultura, né? Então seria isso. E outro pedido, eu gostaria de juntar junto ao vereador Ivanir, que também sou esportista, né? Então eu acho que realmente a nossa Jomac está de parabéns. As meninas eram mais de 30 equipes que participaram em Sarandi e elas ficaram em terceiro lugar geral. Então eu acho que é uma coisa muito boa para o município e para a escola estadual Jomac também. Eu acho que para nós, Vitor Greff, elas são realmente umas tremendas vencedoras, né? Para nós, elas são as campeãs do nosso município. Seria isso. Isso, então, espaço de pequeno expediente. Então, como não temos nenhum vereador inscrito, seguimos em frente. Então, ordem do dia. Aberta a ordem do dia, solicito à segunda secretária, Ilvânia Eunice Ventes, que faça a leitura dos projetos de lei remetidos para a votação. Projeto de lei número 053 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação do piso das agentes comunitárias de saúde e de combate à endemias, altera o capítulo do artigo 2º da Lei número 1082, de 28 de abril de 2009, revoga os incisos 1, 2 e 3 e dá outras providências, conforme a redação enviada através do ofício número 296 de 2022. Discussão do projeto de lei número 053, conforme, então, redação enviada através do ofício número 296 de 2022. Essa discussão. Esse projeto veio a primeira vez para casa, já faz um bom tempo, né? Depois foram feitas algumas alterações pelo Executivo Municipal e eu acho que é importante, né, a sua aprovação. Talvez a questão da insalubridade tenha deixado a desejar, porque ela vai depender do laudo, né, a ser realizado ainda, que deve ser feito corretamente, a cada ano ser refeito esse laudo, né? Talvez ele deixe a desejar nesse sentido, que não garanta, pelo projeto de lei, uma insalubridade mínima, né? E sim aquilo que for definido. Isso é um pouco subjetivo em cima do dia e da época em que é feito esse laudo, né? E certamente hoje as agentes comunitárias de saúde, elas têm contato, né, com esses agentes aí que dariam direito à insalubridade, no meu entendimento. No mais, né, esperamos que o governo federal repasse os recursos, né, que possa garantir esses dois salários, então, às agentes comunitárias de saúde que merecem fazer um bom trabalho. Mais alguém discutindo?
Então eu coloco em votação o projeto de lei número 053 de 2022, conforme redação enviada através do ofício número 296 de 2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Presidente, eu me abstenho, então, caso da maioria, eu vou me abster do voto. Não preciso do meu voto, em função da minha mulher ser funcionária e agente comunitário de saúde. Ok, então 8 votos, então, 7 votos a favor, né, e uma abstenção, então, do vereador Márcio. Projeto de lei número 056, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a contratação de um médico clínico geral de 40 horas e um médico clínico geral de 20 horas, por período determinado para atender a necessidade excepcional de interesse público. Coloco em discussão, então, o projeto. Coloco então em votação o projeto de lei número 056 de 2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 057 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a contratação de um médico clínico geral 40 horas e um médico clínico geral 20 horas por período determinado para atender a necessidade excepcional de interesse público. Discussão do projeto, então, 057 de 2022. Era o mesmo? 56, 57 é o mesmo? Não, vou ter 30 horas a Então, 30 horas. não. São dois projetos. Então, só para atualizar, então, vamos ler o texto novamente. Então. Autoriza o dispositivo da lei número 662, de 9 de maio de 2003, cria os cargos de psicólogo geral, médico clínico geral de 30 horas, fiscal de obras e de posturas, extingue o cargo de agente administrativo auxiliar e dá outras providências. Eu coloco em discussão, então, o projeto, né, número 057 de 2022. Presidente, permite? Com a palavra, vereador. É a terceira vez que vem esse projeto parecido com esse aqui, nós já aprovamos dois, né? Inclusive, então, estão sendo revogadas as duas leis anteriores desse ano, né? Mas tudo bem, né? Agora a alteração que aconteceu foi a redução da carga horária do médico clínico geral de 40 horas para 30 horas, né? Então, acho que é urgente, né? As justificativas da importância já foram dadas nas outras sessões, né? Que todos os cargos são importantes. Essa questão do psicólogo aí, ou psicóloga, né? É uma carência grande desses profissionais hoje, Vitor Jeff, demanda muito serviço, né? Tanto no ensino, no nível de alunos, né? A comunidade em geral, já era grande antes da pandemia, hoje aumentou mais ainda por causa das sequelas que a pandemia do Covid nos deixou, né? A questão do fiscal de obras e de posturas, olha, nós fizemos uma lei no município organizando, né, definindo o código de obras e de postura, é natural que tenha alguém que fiscalize isso, que trabalhe para isso que se execute, né? Então, o médico nem falar, então, né, que do quanto é importante, né, que tenhamos mais médicos no município, concursados de preferência, né? A vereadora Adriana, com a palavra. Com certeza é um projeto muito importante pela necessidade, né? E nós aprovando esse projeto, nós conseguimos disponibilizar então um horário estendido,
né, para a comunidade aqui no nosso município, que iniciou e aí por motivos particulares da médica não podem ter mais continuidade. Então nós aprovamos isso aqui, volta ao normal e disponibilizamos novamente o horário estendido. Mais alguém? Seguimos então, coloco então em votação o projeto de lei número 057 de 2022. Quem estiver a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 002 de 2022, que autoriza a mesa diretora que dispõe sobre a realização da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vitor Grefe e da outras providências. Coloque em discussão então o projeto de resolução. Poderia talvez só dar uma lidinha rápida assim para a comunidade também saber essa alteração, para ninguém perder a viagem ou saber o dia que vinha assistir. Projeto de resolução dispõe sobre a realização da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências. Artigo 1. Autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Vitor Grefe a realizar a próxima sessão ordinária no dia 7 de novembro de 2022, segunda-feira, com início às 18h30 na sede do Poder Legislativo. O rito da sessão ordinária transcorrerá de acordo com as disposições contidas na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Casa. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Seria isso? Ok, então coloque então em votação o projeto de resolução. Quem estiver a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum inscrito no espaço da tribuna livre, passamos para o espaço destinado às explicações pessoais. Os vereadores inscritos no espaço das explicações pessoais têm 5 minutos. Começando então pelo vereador Gilberto. Quero parabenizar a comunidade evangélica de Santa Ana Glória, o baile do Kerb do dia 15. Então, parabenizar lá o presidente Ari Vives, a tesoureira Zenaide, agradecer também aos colegas vereadores que estavam presentes lá. Então, foi um baile muito animado, então, trabalhamos lá bastante, 600 jantas, gente, então, no baile de Kerb, a comunidade aí, e todo o pessoal aí achou que estava muito bom, todo mundo saiu contente. Então a gente está aí para trabalhar com a comunidade também, né? Então a gente só tem que agradecer então, ao povo de Vitor Grefe, os colegas vereadores, o prefeito Ernestina teve presente também lá, tive conversando com o Renato também. Então seria isso aí, presidente. Muito obrigado. Vereador Ivanir, você tem 5 minutos. De forma bem rápida aqui, com relação a essa reunião que teve, quanto à reunião que teve com o Poder Executivo do Comércio, né, eu acho sim que houve uma desinformação muito grande, né, e teria que ter sido melhor explicado, né, para os comerciantes, né, os motivos da reunião e quem participaria. Depois se justificou que era só para um segmento, né, de sapatos e vestuário, né, que participou da reunião. Mas assim mesmo, algumas pessoas, acho que trabalham com esses itens, ficaram fora o que se observou nas redes sociais aí. Então, um pouco mais de cuidado e que não se demore mais 2 anos para fazer reunião com o nosso comércio, né, para tratar de assuntos aí, porque realmente o pessoal está reclamando de falta de atenção do Poder Executivo. Também quero falar aqui, né, que me surpreende, por exemplo, a rotatividade da mesa diretora aqui da Câmara de Vereadores, né? Me parece que nós temos um regimento interno, né, que dispõe sobre a duração de uma mesa diretora, né, e que tudo bem, que eu acho que até foi um erro, acho que devia ser 1 ano só, né, devia ser 1 ano só. Mas poucos meses, não é muito correto isso, me parece, né? Alguém assume, fica 3, 4 meses, 5 meses, não sei qual é a previsão agora, se vai ficar por 2 anos o nosso
colega Luciano na presidência, né? Mas isso não é muito saudável, não dá um exemplo muito bom também para a comunidade, né? Esse não cumprimento, esse um tempo mínimo de um ano aí numa diretoria, né? Numa mesa, não está bem. Parece que são só interesses pessoais, negociações que são feitas aí em detrimento do bom funcionamento e da respeitabilidade da Câmara de Vereadores. É uma observação minha. Também, né, o vereador Milvo, com relação a Claro, né, fizemos esse pedido aqui, acho que foi ano passado, foi mandado até um ofício para Claro, né, ela informou que a obrigatoriedade, pelo acordo que ela tem com a ANEEL, né, a obrigatoriedade do sinal é no perímetro urbano. Então, o que sai fora do perímetro urbano é lucro, infelizmente, entende? Mas tem que se cobrar sim, até para mudar isso, acho que até tem que ser devia ser mandar um outro ofício para a ANEEL para mudar essa exigência, né? Porque não é possível que nos tempos de hoje uma empresa ganhe o que ganha, tenha o direito de explorar uma região e bota sinal bom só no perímetro urbano de uma cidade. Parece que ali no meio rural não precisa internet, não precisa telefone, não mora ninguém, né? Então isso sim tem que ser corrigido, concordo contigo, mas tem que ser inclusive um ofício mais contundente. Por final, quanto tempo tem? Por final, eu só quero fazer um pequeno comentário aqui com relação às eleições no próximo domingo, né? As eleições no próximo domingo, né? Para ter assim muita atenção com isso, né? Todo mundo sabe a minha posição. Sempre fui uma pessoa que defendi os direitos democráticos, os direitos do cidadão, o voto, o respeito, né, pelo cidadão, independente de sexo, raça, gênero, enfim. Né, e que a gente tenha assim o cuidado de eleger um presidente que mais se aproxime, pelo menos, né, com os direitos do cidadão, com respeito, que pense no pequeno agricultor, no trabalhador, no estudante, no crédito educativo, nas universidades federais, cursos, né, que fortaleça o SUS e que não enfraqueça o SUS, né, que fortaleça os programas habitacionais e não acabe com eles, que fortaleça os conselhos populares e não acabe com eles. Então, eu sou bem claro, né? Dentro do meu voto, né? Obviamente, falando tudo que eu falei, o meu voto é pelo Lula, é pelo 13, isso todo mundo sabe e me conhece, né? Eu só lamento que a gente, parece assim, hoje existe um clima de ódio nesse país, que se eu defender o meu candidato, parece que eu sou ladrão, eu sou assassino, eu sou bandido, né? Eu tenho certeza que quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. Assim como todos, a grande maioria do cidadão, trabalhador, honesto, vota, e assim como tem aqueles que não são pessoas boas que votam para qualquer candidato. Então nós temos que pensar não agora, nós temos que pensar no futuro desse Brasil. Tomara que nós conseguimos mudar a presidência desse país. Muito obrigado. Vereador Adriano, 5 minutos. Eu quero colocar aqui, então, que no dia 19, agora semana passada, estávamos, eu e a vereadora Eunice, participamos da 31ª Mercopar, Feira de Inovação Industrial, em Caxias do Sul. Uma feira que, para nós, uma novidade, né? Me deixou muito surpreso pela grandeza dessa feira e a importância dela. Nós recebemos um convite, então, da Ana, do Sebrae, né? Eu converso muito com ela, até converso a respeito da Sala do Empreendedor. Nesse dia, nós tivemos lá a entrega de certificados dos municípios que já têm a Sala do Empreendedor, né? Conversamos com alguns prefeitos e funcionários dos municípios sobre a experiência que eles têm com essa sala. Também foi disponibilizado um ônibus pago pelo Sebrae, onde ela me pediu que oportunizasse para 5 pessoas do nosso município, empresários ligados à área da indústria, né? E os primeiros 5 já logo aceitaram, tiveram a mesma experiência como nós. O tamanho desta feira, se alguém já visitou a festa da uva em Caxias, todos aqueles pavilhões têm
tem feira, tem empresas lá ligadas ao metal mecânico, né? Então foi de grande experiência, né? E ainda eu quero deixar aqui a gratidão pelo convite da Ana que nos fez para participar junto e disponibilizar essa experiência para esse pessoal aqui da nossa cidade. Seria isso então, presidente. Ok. Seguimos então, vereador Nil. Vou ser breve, presidente. Referente ao pedido que eu fiz sobre o sinal, tá claro? Eu deixo à vontade dos demais colegas vereadores, se quiserem assinar o ofício, deixo o nome já com a Bárbara ali. Se alguém mais quiser assinar o ofício, reforça mais o pedido, deixa à vontade de todos daí. Gostaria de contar com o apoio de vocês. Seria isso, tá, presidente? Ok. Vereador Márcio, com a palavra. Muito bem, então gostaria de parabenizar a todos os munícipes que nos assistem no dia de hoje e que estão aqui no nosso plenário pelo dia 23 de outubro, o qual dia do nosso município. Parabéns a todos os victorenses. Então, não poderia deixar de registrar, com certeza garanto que todos gostariam de fazer a mesma coisa e com certeza já fizeram de alguma outra maneira em redes sociais ou pessoalmente falando corpo a corpo, parabenizando a nossa população. E também colocar e dizer os meus parabéns à administração municipal, a qual eu venho acompanhando alguns trabalhos e vejo que com certeza tem bastante ainda a ser feito, mas esses pedidos aqui, pedidos esses feitos nessa casa, na outra legislatura, quando eu era vereador, também era um pedido em função do perigo que enfrentava os produtores rurais, não só os produtores, mas enfim, eu coloco os produtores em função do maquinário, plantadeiras grandes, máquinas largas, tratores de passar veneno que passavam ao lado dessas pontes e graças a Deus até hoje não deu nenhum acidente, mas hoje posso dizer que o pedido feito desde lá e agora o pedido executado. Não importa quem fez, quem não fez, mas só tem que deixar o relato e os parabéns à administração por ter feito. E com certeza os pedidos que vão surgindo nessa casa, na medida do possível, vai tudo ser feito dentro do período da gestão Laírton. Eu não queria dar nenhuma resposta ao vereador, mas hoje vou ter que ser específico então ao vereador Ivanir com relação à presidência da Câmara. Presidência da Câmara, o senhor mesmo bem sabe que a presidência está no regimento, é de 2 em 2 anos, com certeza no final desse mandato, desse ano se encerra, não vai ter eleição para a nova mesa diretora. Que bom seria que se fosse de ano a ano, e nada impede de um vereador que está na mesa diretora de renunciar e para dar oportunidade para o outro colega, né? Isso não é nenhuma maneira, nenhuma combinação, nada, mas eu não quero as coisas só para mim. Tive a oportunidade de ser prefeito em exercício, a Eunice também teve, o vereador Luciano teve a dele, e eu acho que todos nós vereadores, se pudesse ter a oportunidade, era importante sentar lá naquela cadeira, não só para ter o prestígio de ser prefeito, mas para ver os problemas que chegam todos os dias lá, que naqueles dias eu dormi muito mal, mas foi importante, posso dizer que foi um aprendizado. E com relação às eleições que se aproximam, eu também vou deixar meu voto, vereador Ivanir. Eu voto Bolsonaro e discordo com o senhor, que o senhor diz que os pequenos precisam que o Lula se eleja. Não vou fazer campanha, eu nem ia falar isso, porque eu acho que o voto é livre e jamais
Mas eu vou discordar da sua ideia, vereador, porque é democracia, cada um tem que ter sua ideia em quem votar. Eu não brigo em redes sociais com uma pessoa ou com outra, dizendo que a pessoa é burra aqui ou ali. De repente eu estou sendo burro em brigar em redes sociais. Eu acho que não é. Se eu tenho a minha decisão de votar no Bolsonaro, eu não vou tirar a decisão do senhor de votar no Lula. O senhor tem toda a sua razão de votar no Lula. E jamais vou dizer que por o senhor estar votando no Lula, o senhor é igual a ele. De maneira nenhuma, né? Eu tenho a minha convicção do ex-presidente Lula, por todas as condenações que ele recebeu, eu tenho minha convicção, mas eu vou votar no Bolsonaro porque ele teve pelo menos 2 anos de mandato, tá? Em relação à pandemia, ele não pode fazer nada. Agora, se caso ele conseguir se reeleger com todos os deputados do lado dele, vai fazer, no meu ponto de vista, um excelente mandato. Se ele não fizer, meu Deus do céu, como ele vai ser crucificado. E se o presidente Lula, candidato Lula, ganhar, não vai poder fazer muitas coisas, porque hoje a Assembleia, os deputados, os senadores, a maioria é do lado do Bolsonaro. Então, eu acredito que vai ser quem for lá vai governar bem o nosso país. Então, muito obrigado. Ok, então. Ninguém mais inscrito, então nada mais a ser tratado. Agradeço as pessoas que compõem o plenário e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 7 de novembro de 2022, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação extraordinária. Declare-se a sessão